Bom, gente, vamos então começar agora a resolução da CEPCAR 2006, a prova da EPICAR realizada em 20 de agosto de 2005. Então vamos lá, essa prova aqui, ela já muda, né? Ela já vai para 25 questões. 2000, 2001, 2002 são 40, 2003, 2004 e 2005 são 30, e agora essa aqui teve 25 questões. Beleza? Vamos lá, vamos para a primeira dela. Para uma turma de 80 alunos da EPICAR, foi aplicada uma prova de matemática valendo 9 pontos, distribuídos igualmente em 3 questões. Então, cada questão valia 3 pontos. Beleza, então cada questão valia 3 pontos. Apesar de 70% dos alunos terem acertado a questão de função, apenas 1/10 da turma deu nota 9, ou seja, acertou as 3 questões. 20 alunos acertaram as questões sobre função e geometria. 22, geometria e polinômios. 18 acertaram a questão sobre função e polinômios. A turma estava completa nessa avaliação, ninguém tirou 0. Então foram os 80 alunos, ninguém ficou de fora, ninguém tirou 0. Então todo mundo está dentro daqueles 3 conjuntos, função, geometria e polinômios. Acertou pelo menos uma das 3. No critério de correção não houve questões com acertos parciais e o número de acertos apenas em geometria é o mesmo que o número de acertos apenas em polinômios. Essa informação aqui é bem importante, tá? A gente vai precisar dela para resolver. Vamos lá, vamos desenhar os 3 conjuntos aqui. Eu tenho aqui função, eu tenho geometria e eu tenho polinômios. Bom, 1/10 tirou nota 9, então 1/10 dos 80 alunos deu 8 alunos. Então, 8 alunos tiraram nota, essa aqui é polinômios, tiraram nota 9, ou seja, acertaram as 3 questões. Beleza. 70% acertou função, ou seja, 70% dos 80 acertou função. Então foram 56 pessoas que acertaram função. Função é tudo isso aqui, hein? Então segura essa informação um pouquinho. 20 acertaram função e geometria. Função e geometria é tudo isso aqui. Se tem 8 aqui, já tem 8 aqui, sobrou 12 para cá. 22, geometria e polinômios. Geometria e polinômios, 22. 14 mais 8, 22. 18 acertaram função e polinômios. Função e polinômios, 18, já tem 8 aqui, sobrou 10 para cá. Olha, eu tenho aqui 12 mais 8, 20, mais 10, 30 aqui em função. Se função eram 56, sobrou 26 para cá, porque 12 mais 8, 20, mais 10, 30, mais 26 dá os 56 que tinha que ser função. Aí, aqui eu não sei quantos foram, x, e aqui eu chamei de y. Tá? É o que está faltando aqui. O exercício falou para a gente que o número de acertos apenas em geometria é o mesmo do número de acertos apenas em polinômios. Então esse número de acertos apenas em geometria é o mesmo do número de acertos apenas em polinômios. Então não precisa ser x e y, é tudo x, que os dois são iguais. Somando tudo, tem que dar os 80, né? Porque não teve ninguém que ficou de fora, ninguém tirou 0. Então somando todo mundo aqui, ó, 26 mais 12 mais 8 mais 10, isso aqui dá 56, mais o x, mais o 14, mais o outro x, isso aqui tem que dar os 80 alunos, tá? Aqui deu 2x, 56 mais 14, 60, 70, é igual a 80 aqui, 2x é igual a 80 menos 70, 2x é igual a 10, o x é igual a 10 dividido por 2, o x deu 5. Vamos ver o que o exercício pediu, tá? Aqui é 5 e aqui é 5. Nessas condições, letra A, o número de alunos que só acertaram a segunda questão é o dobro do número de alunos que acertaram todas as questões. Quem acertou só a segunda questão foi a de geometria, né? Só geometria foram 5. Ele falou que isso é o dobro do que acertou
Todas as questões, falso. Todas as questões foram 8 alunos. Então 5, na verdade, é até menor do que 8. Metade da turma só acertou uma questão. Quem acertou só uma questão? Os 26, mais os 5, mais os 5. Ou seja, mais 10. Deu 36 alunos. 36 não é metade da turma. A turma tem 80, né? Então metade de 80 é 40. Então essa aqui está errada. Mais de 50% da turma errou a terceira questão. Quem errou a terceira questão? A terceira questão foi a questão de polinômios. Quem errou a questão de polinômios? É todo mundo que não está dentro desse conjunto de polinômios aqui, que é o 26, o 12 e o 5. Isso aqui dá 28, 28 mais 5, aliás, 38 mais 5, 43. Então, isso aqui é mais da metade da turma e isso aqui é verdadeiro. 3/4 da turma atingiu média maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5 tem que ter acertado duas questões, né? Ou você tiraria 0 errando as 3. Se você acertar só uma, você tira 3 pontos. Se você acertar duas, você tira 6. Se você acertar 3, tira 9. Então, se acertasse uma, seria 3. Acertasse duas, é 6. Acertasse as 3, era 9. Então, é quem acertou duas ou acertou 3. Vamos ver aqui. Quem acertou duas ou 3? É esse 12, o 10, esse e esse. Então, aqui dá 20, 30, 44. Isso aqui deu 44. 44 é igual a 3/4 da turma, que é 80. 44, aqui divide por 4, vai dar 20 vezes 3, 60. Então, não, essa aqui é falsa. E a resposta certa nossa seria a letra C. Fechou aqui. Vamos lá, gente. Sejam os números inteiros. Então, essa questão aqui é uma questão que fala sobre os números, o sistema de numeração. No caso, é o sistema de numeração decimal, porque ele não falou nada que é outro sistema. E aí vai envolver um pouquinho a questão de divisibilidade, vai envolver a questão de outras coisas assim, equações, né? Então, olha, os números inteiros MNPQ e NMPQ. O N, ele é maior que o M, tá? Então, o NMPQ menos MNPQ, olha, NMPQ, o Q, ele vale Q, o P vale 10P, porque ele vale 10 vezes, porque ele está na casa das dezenas, o M vale 100 vezes e o N vale 1000. Então, isso aqui seria 1000 N mais 100 M mais 10P mais Q menos o M aqui vale 1000, então 1000 M mais 100 N mais 10P mais Q. Então, isso aqui vale 1000 N mais 100 M mais 10P mais Q menos 1000 M menos 100 N. Estou trocando o sinal de todo mundo aqui agora, hein? Porque tem um menos aqui na frente. Menos 10P menos Q. Acaba que esse menos 10P com esse mais 10P corta, o menos Q com menos Q corta. 1000N menos 100N dá 900N. E menos 1000M mais 100M dá menos 900M. Então, esse número é, na verdade, 900N menos M. Bom, como ele falou que o N é maior que o M, então essa diferença, eu tenho um número maior do que o primeiro é maior do que o segundo, né? Então, o resultado disso aqui vai dar uma coisa positiva. Não tem como dar uma coisa negativa. Então, a letra C já era. Par menor que 800, isso aqui vai ser 900 vezes alguma coisa. Como o N é maior que o M, vai ser 900 vezes uma coisa maior que 1, maior ou igual a 1, né? Então, não tem como ser menor que 800. Ímpar, não. Estou multiplicando 900, que é um número par. Quando você multiplica um número par por qualquer outra coisa, ele vai ser um número par, né? E ele é divisível por M menos N. Isso aqui é divisível por M menos N. Se você fizer aqui, ó, 900 dividido por N menos M, dividido por M
menos n, e isso por isso dá menos 1. O resultado vai ser sempre menos 900, independente do valor de m e de n. Vai cortar n menos m sobre m mais n, dá menos 1. Né? Porque é a mesma coisa, só que multiplicado por menos 1, eles estão ali. Então o resultado vai dar sempre menos 900, então é divisível sim. Resposta no número 2, letra B. 3 alunos participaram de uma gincana e uma das tarefas é uma corrida em uma pista circular. Eles gastaram nesta corrida, respectivamente, 1,2, 1,5 e 2 minutos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os 3 alunos se encontram pela primeira vez no local de partida. Então, eles começam a dar a volta e vão se encontrar a primeira vez. Considerando os dados acima, cenário alternativo. Então, 1 a cada 1,2, 1 a cada 1,5 e 1 a cada 2 minutos. Olha, eu não vou trabalhar com isso aqui em números decimais, porque não me ajuda, porque eu vou fazer o MMC disso. Né? Porque toda vez que eu tenho 1 a cada tanto, eles vão se encontrar, é um exercício de MMC. Por quê? O primeiro é 1,2, 2,4, 3,6 e por aí vai. O outro é 0, 1,5, 3, 4,5. Se você reparar, são os múltiplos de 1,2, os múltiplos de 1,5 e os múltiplos de 2. Então, são os múltiplos desse número. Eu quero saber quando eles vão ser o mesmo tempo, vai ser igual. Então, isso aqui é o MMC. Então, eu vou fazer o MMC entre eles. Só que aí eu vou fazer eles não em números decimais, mas eles em números inteiros. E aí, para fazer isso, eu transformo 1,2 minutos, multiplico por 60. Isso aqui vira 72 segundos. 1,5 minutos vezes 60 dá 90 segundos. E o 2 minutos, 2 vezes 60, 120. Então, na hora de fazer o MMC aqui, vamos ver se vai caber aqui, né? Vai dar 2, vai dar 36, 45, 60. Dá 2, dá 18, dá 45, dá 30. Dá 2, dá 9, dá 45, dá 15. Dá por 3, fica 3, fica 15, fica 5. Dá 3, fica 1, fica 5, fica 5. Dá 5, dá 1, dá 1, dá 1. Então, esse 2 com esse 5 eu vou fazer virar um 0 para facilitar minha conta. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, vezes 3, 12. Vezes 3, 36, deu 360. Então, o MMC deles é 360 segundos. Se você dividir por 60, vai dar 6 minutos. Esse é o MMC deles. Então, 6 minutos na terceira vez, aí a cada 6 minutos, gente, quando você faz o MMC, essa é a primeira vez que eles se encontram. Então, eles se encontram a cada 6 minutos. Então, no tempo 0 eles estavam juntos, depois de 6 minutos eles se encontram, depois 12, depois 18, 24 e por aí vai. A cada 6 minutos eles se encontram. Ó, a terceira vez que eles se encontrarem, o aluno mais veloz vai ter completado 12 voltas. Então, a terceira vez vai ser aqui, ó, no 18 minutos. O mais veloz é o que faz em menos tempo, é 1,2 minutos. Então, em 18 minutos, ó, ele faz uma volta a cada 1,2 minutos. Em 18, fazer 18 dividido por 1,2 vai dar 15 voltas. Ele falou que teria completado 12. Falso, tá? 18, o mais veloz é o que faz em menos tempo, 1,2. 18 dividido por 1,2 dá 18 dividido por 1,2. Isso aqui dá 15 e não 12, como ele falou. O tempo que o aluno B é esse aqui, né? Gastou até que os 3 se encontraram pela primeira vez foi de 4 minutos. Então, todo mundo gastou o mesmo tempo, foi o tempo de 6 minutos. Né? No momento em que os 3 alunos se encontraram pela segunda vez, foi aqui, ó, 12 minutos. Pela segunda vez, o aluno mais veloz gastou 15 minutos. Não, todo mundo gastou 12 minutos.
esse tempo de encontro é o mesmo tempo para todos, né? A soma do número de voltas que os 3 alunos completaram quando se encontraram pela segunda vez foi 24. Bom, quando eles se encontraram pela segunda vez, que foi aqui 12 minutos, ele falou a soma do número de voltas. Olha, quando foi 12 minutos, o primeiro, 12 dividido por 1,2, ele deu 10 voltas. O segundo, 12 dividido por 1,5, 12 dividido por 1,5, ele deu 8 voltas. E o terceiro, 12 dividido por 2, deu 6 voltas. Então, 10 mais 8, 18, mais 6, 24. Essa é a nossa resposta. Beleza? Fechamos aqui a questão. Bom, gente, aqui ele fala que os restos das divisões de 247 e 315 por x são 7 e 3. Então, vou fazer aqui o que ele falou. 247 dividido por x dá resto 7 e dá um quociente aqui que eu não sei, vou chamar de Q1. O 315 dividido por x dá resto 3 e dá um outro quociente Q2. Se a gente fizer aqui a propriedade da divisão, o dividendo, que é o 247, ele é igual ao x vezes o Q1 mais o resto, que é 7. Jogo 7 para lá, 240 é igual a x vezes Q1, então o Q1 vai ser 240 dividido por x. Da mesma forma aqui, 315 é igual a x vezes o Q2 mais o 3. Jogo o 3 para lá, fica 312, é igual a x vezes Q2. O Q2, ele também fica em função de x, 312 sobre x. Então, eu quero os maiores valores para x e para y. Então, qual é o maior valor que eu posso colocar aqui em x? Qual é o maior valor que eu posso colocar aqui em x? Lembrando que o quociente é um número inteiro. Então, por exemplo, eu posso colocar o x aqui igual a 240? Posso. Só que aí o x aqui poderia ser 240? Não, porque não dividiria o 312. Então, eu tenho que ser o x aqui tem que ser um valor que divide o 240 e o 312 ao mesmo tempo. Então, aqui dá 2, vou fazer o MDC, o máximo divisor comum dos dois. Aqui dá 2, dá 60, dá 78, dá 2, dá 30, aqui fica 39, dá 3, dá 10 e dá 13. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes 3, 24 e acabou aqui o a parte do x. O maior valor de x é 24, que vai ser o maior valor que divide os dois aqui ao mesmo tempo. Vou fazer a mesma coisa aqui para o 167 dividido por y, dá resto 5 e um quociente Q3. O 213 dividido por y dá resto 3, um quociente Q4. Então, o 167 é igual a y vezes Q3 mais 5. Então, 162, que o 5 passa negativo, é y vezes Q3. O Q3 é y dividido, aliás, é 162 dividido por y. Da mesma forma que o 213 é igual ao y vezes Q4 mais 3, passo o 3 negativo, então ficou 210 igual a y vezes Q4. O Q4 vai ser 210 sobre y. Q4 vai ser 210, isso aqui é o índice Q4, tá, gente? É só para dizer que é o quociente 4, não quer dizer que é vezes 4, não, né, gente? Então, aqui eu tenho que ver o maior valor que divide o 210 e o 162 ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o MDC de 162 e 210. Dá os 2 por 2, aqui fica 81, aqui fica 105, dá por 3, aqui fica 27 e aqui fica 35. Acabou, aqui não tem mais ninguém. Então, o valor de y, o maior valor de y seria 6. Ele quer a soma dos valores de x e y, fica 24 mais 6, que dá 30. E acabou aqui. Beleza? Questão de MDC. Fechou. Vamos lá, gente. Probleminha interessante essa questão, né? Prova de EPICAR de 2005, né? Fosse EPICAR 2006, mas é uma questão bem parecida com as mais atuais, né? Então, 2 jogadores, Antônio e Bernardo, em um determinado jogo envolvendo 110 partidas, com 2 jogadores fizeram um acordo e Antônio disse a Bernardo: cada vez que eu perder, eu lhe pagarei um valor correspondente a 1/5 de 1/3 do dobro
de 150. Então, 3 vezes 5, 15. 150 por 15 dá 10, ou seja, ele vai pagar 20 reais. Toda vez que ele perder, cada vez que eu perder, o Antônio perder, ele paga 20 reais para o Bernardo, né? Entretanto, em cada vitória minha, quero que você me pague 50% a mais do valor que você receberia em cada vez que eu vencesse. Ou seja, 20 reais, 50% disso é metade, é 10 reais. Então, se o Bernardo ganhar... Aliás, o Antônio disse ao Bernardo. Então, o Antônio... Vamos escrever isso direitinho, hein? Paga ao Bernardo 20 reais. E o Bernardo paga ao Antônio 10 reais. 10 reais. 10 reais nada, gente, calma. 10 reais a mais. Então era 20 mais 10. Paga 30 reais. 30 reais. No caso de haver empate, ninguém paga ninguém, ninguém recebe. Bernardo concordou e os dois deram início aos jogos. Após a realização da última partida, verificou-se que em 1/11 houve empate. Então, das 110 partidas, 1/11 houve empate, ou seja, 10 partidas tiveram empate. Então, das 110 partidas, 10 ninguém ganhou de ninguém. Então, eu tenho aqui Bernardo ganha, mais aqui o Antônio ganha, o A ganha, mais aqui o B ganha, foram 100 partidas. 100 partidas, tá? E aí, eu vou fazer as análises aqui de acordo com o que ele falou e ele quer a incorreta. Vamos ver aqui a letra A. Se não houve prejuízo para nenhum dos dois jogadores, Bernardo deve ter vencido 20 jogos a mais que Antônio. Se não teve prejuízo, o que um ganhou foi igual ao que o outro ganhou, ou seja, 30... Aliás, o Antônio, ele paga o Bernardo, ou seja, o Bernardo ganha 20 reais e o Antônio ganha 30. Então, o que o Bernardo ganhou vezes 20 foi igual ao que o Antônio ganhou vezes 30. Então, corta aqui. O Bernardo foi igual a 3 Antônio sobre 2. Se você substituir nessa aqui, que a soma das duas é 100, vai ficar aqui, ó. Eu vou ter que abrir uma folha nova para as próximas. Mas aqui, ó, o A mais 3A sobre 2 é igual a 100. Fazendo MC, fica 5A é igual a 200. O Antônio seria 200 por 5, seria 40. Se a soma é 60, o Bernardo ficaria com 60. Então, se não houve nenhum prejuízo, Bernardo deve ter vencido 20 a mais que Antônio. Bernardo ficou com 60, que é 20 a mais que Antônio. Beleza, certinho. Deixa eu abrir uma folha em branco agora para a gente analisar B, C e D. Olha só, letra B. Então, A1 é verdadeira. Eu quero a incorreta, hein? Antônio teve lucro se venceu pelo menos 31. Então, a gente viu aqui que o empate foi 40 e 60. Se o Antônio venceu 31, o Antônio ele ganha 30, né? O Antônio ganha 30 e o Bernardo ganha 20 a cada que ele ganha. Se o Antônio tivesse ganhado 31, vamos ver o Antônio com 31. O Antônio ganha 30 reais por partida. Então, ele ficaria 31 vezes 30. Ele ganharia isso e perderia. Se ele ganhou 31, o Bernardo ganhou 69. E ele vai ter que pagar 20 reais. Ele perdeu 69 vezes 20. Isso aqui dá 930 menos ali 69 vezes 20 deu 1.380, não preciso nem fazer essa conta, mas eu sei que vai dar negativo, né? Então deu menos 450, então ele não ficou positivo não, então essa aqui é a falsa. A letra B é a falsa, inclusive provavelmente vai ser a nossa resposta. Mas vamos fazer as outras. Se o número de vitórias dos dois fosse o mesmo e não houvesse empate, olha a maldade, hein? Não houvesse empates.
Antônio teria lucrado 55. Então é o seguinte, ó, não tem empate. Essa aqui foi a letra B, tá, gente? Letra C, não houve empate, então eram 110 partidas. E os dois, o Antônio ganhou 55 e o Bernardo ganhou 55. Então o Antônio ia ganhar 55. Quanto que o Antônio ganha por partida? 30 menos 55 vezes 20. Isso aqui ficaria 55. Aqui, ó, como os dois têm 55, faz aqui, ó, 55, fica 30 menos 20, faz fatoração. Ficaria 55 vezes 10, não precisa nem fazer a conta, fica 550. Então, letra C, verdadeira. Se não tivesse ocorrido nenhum empate, os dois teriam lucro, não teriam lucro nem prejuízo se Bernardo vencesse 22 partidas a mais que Antônio. Então, são 110 partidas. Antônio mais Bernardo, essa aqui é a letra D. Ó, não teve empate, hein? Por isso que eu vou falar que ele falou se não tivesse tido empate, então eu vou considerar 110 partidas. Ele falou que os dois ficariam sem lucro nem prejuízo se Bernardo vencesse 22 partidas a mais que Antônio. Bernardo tivesse feito 22 partidas a mais. Então, substituindo ali, ficaria A mais o B, no lugar do B, A mais 22 é igual a 110. 2A igual a 110 menos 22. 110 menos 22 dá 88. Então, o A deu 44. Se o Antônio ganhou 44, o Bernardo ganhou 66. Vamos fazer a conta aqui. O Antônio, que é 44, vezes 30, que ele ganha 30 por cada uma que ele ganha, menos o... Esse aqui é o Antônio, né, gente? O Bernardo ganhou 66 e o Antônio teria que pagar 20, né? Então, ele ganhou 30 por cada uma que ele ganhou e perdeu 20 por cada uma das 66 que ele perdeu. Então, 44 vezes 30 daria 1.320 e 66 vezes 20 daria 1.320 e o resultado daria 0. Então, não teria nem lucro nem prejuízo o Antônio. Se ele não teve nem lucro nem prejuízo, o Bernardo também não, porque ele só teria, se ele tivesse prejuízo, o outro teria lucro. Se ele tivesse lucro, o outro teria prejuízo. Como ele ficou no 0 a 0, o outro também ficou no 0 a 0. E aí a nossa resposta realmente é a letra B. A incorreta é a letra B e fechamos aqui. Questão interessante, parecida com as que atualmente têm caído na EPICAR. Bom, gente, a questão fala: um dia eletrônico, trabalhando 5 horas por dia, produz 1.200 peças em 3 dias. O número de horas que deverá trabalhar no 8º dia, então ele perguntou o número de horas que ele deverá trabalhar no 8º dia para produzir 1.840 peças, se o regime de trabalho fosse de 3 horas por dia. Então, repare que a incógnita aqui não é horas, apesar dele ter perguntado horas. O que não vai ter a segunda grandeza no segundo momento vai ser dias. Eu vou explicar fazendo aqui. Confie em mim por enquanto. Dias é horas por dia e peças. Você já percebeu que isso aqui é um exercício de regra de 3 composta. Então, 5 horas por dia, ele produz 1.200 peças trabalhando em 3 dias. O número de horas que ele deverá produzir no 8º dia, então você pensa, então o dia é 8? Não. Eu vou deixar aqui o dia aqui, 1.840 peças, trabalhando 3 horas por dia. O número de dias vai ser X. Bom, a primeira seta que eu vou colocar para cima, porque eu quero, você pode colocar para qualquer lado. Agora eu vou analisar as outras todas em função de dias. Então, se a primeira seta está para cima, dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu tenho mais dias para fazer o serviço, eu posso trabalhar menos horas por dia. Então, são inversamente proporcionais. Dias e peças são diretamente, porque quanto mais dias, eu produzo mais peças. Então, essa que está para baixo eu vou botar para cima e vou fazer a multiplicação. Então, eu inverti a seta, inverto os valores. Aqui fica 1.200, 1.840. Vou multiplicar do jeito que a gente conversou, né, para fazer. Aqui reto, então fica x vezes 3 vezes 1.200 é igual a 3 vezes 5 vezes 1.840. Então, o x ele vai ficar sendo 3 vezes 5 vezes 1.840 dividido por 3 vezes 1.200. Bom, o 3 corta com 3, o 0 corta com 0,
esses dois dá por 4, aqui fica 46 e aqui fica 30. Então ficou aqui 5 vezes 46. 5 vezes 46 deu aqui 230. Aliás, gente, desculpa, o 5 com o 30 dá os 2 por 5, aqui fica 6. Então aqui ficou 46 por 6, o x deu 23 por 3, tá? 23 dividido por 3. Dias. Isso aqui foi o número de dias. 23 sobre 3 dias. Só que cada dia, nesse segundo momento, a gente trabalhava 3 horas por dia. Então, se eu trabalhava 3 horas por dia nesse segundo momento, eu vou trabalhar 23 sobre 3 dias. 23 sobre 3, gente, se a gente fizer isso aqui virar um número misto, faz o 23 dividido por 3, vai dar 7, dá 21, sobra 2. Isso aqui são 7 dias, mais, ainda sobrou 2 do que está dividido por 3, mais 2/3. Então foram 7 dias, por isso que às vezes perguntou no 8º dia. Porque os 7 dias eu trabalhei inteiros e o último dia eu trabalhei só 2/3 do dia. Como são 3 horas por dia, eu trabalhei 3 horas, eu vou trabalhar 2/3 disso. Eu vou trabalhar só 2 horas no último dia. Só 2 horas no último dia. Beleza, gente? Então a resposta seria letra A, 2 fechado, 3 aberto, que o 2 estaria nesse intervalo aí. Fechou? Então essa questão era bem maldosa. Então, como eu não trabalhei os dias completos, eu vi que o dia não deu o número exato, é porque o último dia eu ia trabalhar só uma parte dele. E a parte que deu foi 2/3. Fechou aqui. 2 sócios X e Y que montaram uma firma e tem uma retirada mensal de acordo com o capital inicial de cada um, combinam que a soma das retiradas totalizariam R$5.000. Beleza. Após 6 meses, Y passou a receber por mês mais 15% por ter adquirido algumas cotas de X, que consequentemente passou a receber 1/10 a menos. Então, se ele ganhou 15% a mais, passou a receber 15% a mais, então é 15% do X, do que ele recebia, e o Y, aliás, gente, o Y passou a receber 15% a mais, então é 15% do Y, e o X passou a receber 1/10 a menos, então o 15 centésimos de Y é igual a 1/10 do X, porque o que um deixou de receber, o outro está recebendo agora, então de um passou para o outro. Então aqui, ó, a gente pode já inclusive passar esse 10 multiplicando, fica 15 sobre 100 vezes 10, y, aqui x, né? O 10 passou multiplicando, cortou esse zero com esse. Então, aqui dá para fatorar por 5, aqui fica 3, aqui fica 2, jogo 2 para lá, fica 3y é igual a 2x, 3y é igual a 2x. Isso era o inicial, né? Então, aqui fazendo, o x ele vale 3y sobre 2. A gente sabia que as retiradas no total era 5.000. Então, x mais y é igual a 5.000. O x vale 3y sobre 2. Mais y aqui, que é igual a 5.000. Fazendo o MC, todo mundo aqui vai ser multiplicado por 2. Vai ficar 3y, tirando esse que estava sobre 2, né? Mais 2y, aqui é 1, gente. Vamos devagar. E aqui 10.000. Ficou 5y é igual a 10.000. O y foi 10.000 dividido por 5. O y ficou 2.000. Então, se o y é 2.000, o x vai ser 3 vezes 2.000 dividido por 2. O x vai ser 3.000, porque a soma dos dois era 5.000, né? Beleza. Gente, olha só. Então, o x ele era 3.000, o y era 2.000. Então, o x era 3.000 e o y era 2.000. Só que o x ele perdeu 1/10. Então, 1/10 de x, 3.000
vezes 1/10 é 300. Então o x agora tem 3.000 menos 300, o x tem 2.700. O y, ele ganhou 15%, que tem que dar os mesmos 300, né? Porque o que um passou de um para o outro foi o mesmo tanto. Cortou os dois zeros com os dois zeros, deu 300. Então o y, ele tinha 2.000, agora ele está ganhando 300 a mais, então ele tinha 2.300. Somando os dois, os 2.000 aqui, mais os 300, deu 2.300, somando o que o x tem agora de retirada com o que o y tem de retirada, tem que dar os 5.000. Então, 2.700 mais 3.000 dá os 5.000. Esses dois juntos continuam dando 5.000. Antes era 3.000 e 2.000, agora é 2.700 e 2.300, que foi o que o exercício falou. Um perdeu 10% e o outro ganhou 15% do que ele ganhava. Vamos agora ver sobre essa outra parte aqui, ó, que ele fala assim, ó, sabendo que após a mudança, o total de retirada mensal permaneceu, ou seja, os mesmos 5.000, e o x sempre economizou 1/12 do que tinha. Então, o x economizou 1/12 do 2.700. Então, 1/12 do 2.700, fazendo aqui o 2.700 dividido por 12, isso aqui dá R$ 225. E o y, ele economizou sempre 12,5%. Então, 12,5% de 2.300, corta esses dois zeros com esses, então fica 12,5 vezes 23, isso aqui deu 287,5. Vamos agora analisar cada uma das letras e ver o que ele fala. Letra A, ele quer incorreta, hein, gente? A economia mensal de ambos era a mesma nos 6 primeiros meses. Olha só, gente, mesmo após a mudança, o total de retirada permaneceu e o x e o y sempre economizaram. Gente, o x. Opa, voltei a questão errada aqui. O x e o y sempre economizaram esse valor aqui. Então, esse aqui é o valor antes. Esse aqui, na verdade, é o novo, a nova economia do x e a nova economia do y. O x antes economizava 1/12 do 3.000. Então, isso aqui dividido por 12, o x antes economizava R$ 250. E o y economizava 12,5% disso. Então, 2.000 vezes 12,5 dá 12,5%, dá R$ 250. Olha, os dois economizavam o mesmo tanto inicialmente. Aí depois o x foi para 225 e o y foi para 287,5. Vamos ver o que ele falou? A economia mensal de ambos era a mesma nos 6 primeiros meses, ou seja, antes de ter a troca, né, de R$ 300 de um para o outro, eles economizavam o mesmo tanto, que era os R$ 250 que a gente viu aqui. Então, antes eles economizavam realmente o mesmo tanto. X passou a receber menos de 2.800 após 6 meses. Após 6 meses, o X estava recebendo 2.700. Ele recebia 3.000 e agora ele está recebendo 2.700. Isso é menos que 2.800? Sim. A diferença entre as duas retiradas caiu para 40% com a mudança. A diferença entre as duas retiradas caiu. A diferença... gente, toda hora eu volto errado. A diferença antes era de R$1.000. Agora a diferença entre eles, das retiradas, que é 2.700 e 2.300, é de R$400. Vamos ler com calma isso aqui. A diferença entre as retiradas caiu para 40% com a mudança. Então, aqui eu tenho que a diferença entre eles é 400. E agora, lê com muita atenção aqui, a diferença entre as duas retiradas caiu para 40%. 40% de quem? Com a mudança. Então, 40% para 40%. Eu tenho que entender aqui 40% como sendo em relação ao maior deles, né? Em relação ao maior deles. O maior deles é o 2.700. O 2.700 é o nosso 100%. E a diferença entre eles é de 400, que vai ser x. Poderia ser isso, ou poderia ser que a diferença deles antes era 0. Não tem como não ser isso aqui.
porque a diferença deles antes, aliás, era 1000, né? Então, 1000 era a diferença deles antes, 100%. Eu acho que ele está falando aqui, gente, é o seguinte, ó. Ele está falando que a diferença entre eles antes era 1000, correspondia a 100%. A diferença agora é 400, que corresponde a x%. Então, o x aqui vai dar 40%. Tá? Então, ele falou a redução em relação à diferença que tinha antes. A diferença entre os capitais era de 3.000 para 2.000, era de 1.000. E agora passou para 2.700 menos 2.300, passou de ser 400. Né? Aqui antes era 1.000 a diferença, agora a diferença é 400, que corresponde a 40% dos 1.000. Então, essa aqui também é verdadeira, tá? A diferença, ele está falando do percentual que reduziu, né? A economia mensal de X diminuiu R$30 com a alteração das retiradas. Bom, a economia mensal do X era de 250, passou a ser 225, diminuiu daqui para cá, diminuiu R$25 e não 30. Então, essa aqui está errada e é a nossa resposta certa, porque ele pediu a incorreta. Beleza? Questãozinha chatinha, né? Mas fechamos aqui. Uma torneira em funcionamento normal e sem interrupção gasta 12 horas e 30 minutos para encher um tanque em forma de paralelepípedo. Então tá o tanque aqui. Vou colocar todo mundo em decímetro, que aí o resultado sai em decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Então aqui é 45 decímetros. O 500 centímetros é 50 decímetros. E a outra medida é x metros. De metro para decímetro, você multiplica por 10, então seria 10x. Após 3.600 DAL, 3.600 DAL é 36.000, multiplica por 10, vai dar litros, né? Que correspondem a 1/5 da capacidade do tanque, ou seja, isso aqui é 1/5 do volume do tanque. A torneira apresenta um defeito e reduz a sua vazão em 1/3. Então, ela fazia o volume todo do tanque em 12 horas e 30 minutos. Tá? Então, agora, ela reduz a vazão em 1/3. Então, a velocidade dela está 1/3 menor. Então, a velocidade dela está 1/3 menor. Se a velocidade dela está 1/3 menor, ela vai ter uma velocidade, a velocidade, por exemplo, era, isso aqui vou botar, ao invés de V, eu vou colocar o tanque, tá? O tanque todo em 12 horas e 30 minutos. Se a velocidade dela era V, ela fazia o tanque todo em 12 horas e 30 minutos, ou seja, 12 horas e meia. Como ela agora reduziu a velocidade em 1/3, a vazão dela em 1/3, então agora a vazão dela é 2V sobre 3, V menos 1/3 de V. E aí, em quanto tempo ela vai fazer isso? Isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional, porque quanto maior a vazão, menor é o tempo. Então aqui eu vou multiplicar reto, né? V vezes 12,5 é igual a x vezes 2V sobre 3. O V corta dos dois, a velocidade, né? A vazão. O 3 passa multiplicando e o 2 dividindo. Então, seria 12,5 vezes 3 dividido por 2. Daria 18,75 horas. Então, ele demoraria 18,75 horas para encher o tanque inteiro. Como ele já encheu 1/5 do tanque, eu só preciso encher agora os outros 4/5 do tanque. Tá? Então, o tanque inteiro agora, ele é cheio com 18 horas e 75. Era 12 horas e 30, 12,5 horas, mas como reduziu 1/3 aqui o tanque, a velocidade do tanque, a vazão do tanque, da torneira, desculpa, eu estou falando do tanque o tempo todo, né? A velocidade da torneira, foi para 18,75. Tá? Reduzir a vazão aqui em 1/3, ou seja, era V, foi para 2/3 de V. Repare que reduziu em 1/3. Então, reduziu o que tinha menos 1/3. Se fosse reduziu para 1/3, aí seria 1/3 de V. Tá? Cuidado com isso. Então, era 18,75. Como eu quero saber quanto que eu tenho para encher 4/5 do tanque, vai ser X. Vai ser Y, já usei o X ali.
multiplicou cruzado, y vezes t é igual a 4/5 vezes 18,75. O 18, aqui tem o t, né? É 4/5 de t. O t corta com o t, o y vai ser 18,75 vezes 4 dividido por 5, que vai dar 15 horas. Bom, essa questão ela foi meio chatinho o enunciado dela e ela foi anulada por conta disso. Ela tem um enunciado muito mal elaborado, né? Então, essa questão acabou sendo anulada. Acabou que você não usou nada das medidas do tanque, dava para usar, mas fazendo as regras de 3 como a gente fez aqui era mais simples. Então, essa questão aqui acabou sendo anulada, tá bom, gente? A figura abaixo mostra um trecho de uma malha rodoviária de mão única, cujos veículos passam por A, 45%, então 0,45. X está aqui, 45. Aliás, não é 0,45 não, aqui é o X. 45% viram à esquerda, então aqui é 0,45x. Passam por B. 35 à esquerda, passam por C, então aqui é 0,35x. Passam por... Uai, gente. Passam... Vamos fazer aqui. Dos veículos que passam por A, 45 viram à esquerda. Dos veículos que passam aqui é os 45, tá? Beleza. Dos veículos, 45 viram à esquerda. Dos veículos que passam por B, esse pessoal aqui, esse 0,45, 35% viram à esquerda. Então, dos 0,45x, 35% viram à esquerda, ou seja, vão ser os que vão passar em D. Então, fazendo aqui 0,45 vezes o 0,35, aqui passou 0,1575x. E aqui, ó, esse pessoal aqui, ó, é o 0,45 menos o 0,1575. Então, aqui embaixo, esse aqui, ó, esse aqui é 0,2925x. Daqueles que trafegam por C, então, olha, aqui no A veio 0,45x para cá. Quanto que veio aqui para o C? 0,55, porque aqui no A era x. Então, veio 0,45 para cá, 0,55 para cá. 30% dobram à esquerda, ou seja, desse 0,55, 30% vem aqui, ó. Então, 0,55x vezes 0,3, isso aqui dá 0,165x. Então, aqui tem 0,165x. E se aqui tem 0,165, o resto dos 0,55 vem aqui para o F. Então, menos ali o 0,55x menos o 0,165 vai dar 0,385x. Qual o percentual de veículos que passando por A entram em E? Quem entra em E? Quais foram? Esses dois aqui, ó. Que é o 0,2925 mais o x mais o 0,165x. Fazendo essa conta, 0,2925 mais 0,165, isso aqui deu 0,4575x, né, que é, fazendo isso aqui multiplicado por 100, é 45,75% de x, que é a letra B. Beleza? Fechamos aqui. Vamos lá, gente. Olha, eu estou resolvendo, como eu sempre resolvo, sem ter resolvido antes as questões, para você ir vendo mais ou menos como é que eu vou pensando, tá? Às vezes eu dou uma agarrada aqui, gaguejo um pouquinho, mas é porque eu estou pensando e eu quero que você vá vendo como é que eu vou anotando as coisas, como é que eu vou colocando as coisas aqui no papel. Um caminhão-tanque com capacidade para transportar V litros
faz distribuição de óleo em 3 fábricas, alfa, beta e gama. Partindo com o tanque cheio, deixou 3/20 do total em alfa. Então, alfa pegou 3/20 do total de volume. Se em beta, deixou 5/17 do que restou em gama. Então, olha, eu tinha um total V, deixei 3V sobre 20, fiquei com 17V sobre 20. Então, eu deixei 5/17, se em beta deixei 5/17. Então, 5/17 do que tinha sobrado de beta, de alfa, que foi ali 17V sobre 20. Então, eu deixei 5V sobre 20 em beta, que aqui dá para dividir os dois por 5, fica V sobre 4. Então, em beta, ficou V sobre 4. E em gama, os últimos 12.600 litros. Reparem o seguinte, eu tinha 17V sobre 20, depois que eu saí de alfa, desculpa. Deixei V sobre 4 em beta, então ainda ficou aqui 17V sobre 20 aqui, menos 5V, sobrou 12V sobre 20, que é 6V, aliás, dá para dar os dois por 4, né? 3V sobre 5. Então, esses 3V sobre 5, que foi o que sobrou no final, foi igual ao que tinha aqui em gama, que é 12.600. Então, V é 12.600 vezes 5, dividido por 3. Aqui vai ficar 4.200 vezes 5, vai dar 0,00121 mil litros. É com isso que o caminhão saiu. Tá? Podemos afirmar que V é tal que está entre 16.000 e 20.000, não, ele é 21.000. A fábrica alfa recebeu, vamos ver quanto que é cada fábrica ali que a gente vai precisar. Aqui é 3 vezes V sobre 20. Então, seria 3 vezes 21.000, 3 vezes 21.000, dividido por 20, que daria 3.500, aliás, 3.150 para essa. Essa aqui é 21 sobre 4, 21.000 sobre 4, dá 5.250, e a outra a gente já sabia, né? Inclusive, isso aqui foi a mesma coisa que 3V sobre 5. Foi 3/5 do total do volume. A fábrica alfa recebeu em litros um valor divisível por 9. 3.150 divisível por 9, 3 mais 1, 4, mais 5, 9, mais 0, 9. Sim, é divisível por 9. A fábrica beta recebeu em litros um valor maior que 6.000, não, 5.250. Falso. A soma das quantidades recebidas pela alfa e beta é em litros um valor V', tal que V' está entre 9.000 e 15.000. Se a gente fizer ali o 3.150 mais o 5.250, isso aqui dá 8.400, que não está dentro desse intervalo, não está entre 9.000 e 15.000. Então, a resposta certa é a letra B. Finalizamos aqui. Considerando o conjunto dos números reais, considere as proposições abaixo, classificando em verdadeiras ou falsas. Então, são 4 questões em uma só, tá, gente? Isso aí são 4 questões, não se enganem. Vou fazer uma por uma. Essa primeira aqui, o que eu vou fazer, gente? Eu vou jogar todo mundo para dentro, eu acho que fica mais fácil. Eu estava usando os expoentes fracionários, mas eu vi que não estava sendo muito mais fácil, não. É mais fácil jogar para dentro. Então, esse A, para ele entrar aqui dentro dessa raiz cúbica, ele é elevado ao cubo. Então, fica A ao cubo, ele entrou para dentro da raiz, tinha um A ao quadrado, e aqui tinha uma raiz de A ao cubo. Aqui embaixo, já tem a raiz cúbica, esse A entra aqui, fica A ao quadrado, aliás, na hora que ele entrar, vai ficar a raiz aqui já. A ao quadrado vezes o A, e ainda tem a outra raiz aqui. Isso aqui eu continuo jogando o pessoal para dentro, isso aqui é A elevado a 10,
que vai entrar aqui vai ficar, aliás, aqui é a elevado a 5, que vai entrar como a elevado a 10. Então vai ficar essa raiz aqui, vai ficar a elevado a 10, que é esse a elevado a 3 mais 2, dá 5. Na hora que entra aqui, eleva ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, o expoente a elevado do a, isso aqui é a elevado a 5, e eu vou elevar ao quadrado para jogar lá para dentro. Eu multiplico esses dois, dá a elevado a 10. E ainda tinha um a elevado a 3 aqui dentro. Já fez uma questão muito parecida numa das provas anteriores, né? Isso aqui é a elevado a 3, que para entrar aqui, eu vou colocar, elevar ao quadrado, ele vai ficar a elevado a 6. E ainda tem um a aqui dentro. Esse raiz cúbica com esse raiz vai ficar raiz sexta. A elevado, deixa eu diminuir um pouquinho, não vai precisar disso tudo, não. Vai ficar raiz sexta de a elevado a 13 sobre raiz 3, 2, 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Raiz 12 de a elevado a 7. Agora, colocando tudo em expoente fracionário, dá a elevado a 13 sobre 6 sobre a elevado a 7 sobre 12. Eu vou fazer a subtração dos dois expoentes, vai ficar a elevado a 13 sobre 6 menos 7 sobre 12. Então, 13 sobre 6 menos 7 sobre 12, MMC 12, vai ficar 26 menos 7, dá 19 por 12. Então, isso aqui é a elevado a 19 por 12. Isso aqui, vamos dar uma arrumada nisso aqui ainda. Isso aqui é a elevado a 19, raiz 12, né? O 19, o a elevado a 19 é a elevado a 12 vezes a elevado a 7. Eu separei por um que dava para dividir pelo 12, que é o 12, e ainda tem o 7 aqui. Então, isso aqui ficou a elevado a 12 corta com raiz de 12, então fica a, e o a elevado a 7 ainda continua. Aqui a gente finaliza. Isso aqui é verdadeiro, então gente, não, desculpa, verdadeiro não, né? Ele falou 5, né? E era elevado a 7. Então, essa aqui é falsa, beleza? Primeira parte, falsa. Vamos para a segunda parte. Então, a primeira aqui, falsa. Eu já vou até, inclusive, colocar aqui falsa. Essa aqui, falou que isso aqui é menor do que 0. Gente, só completar aqui, que não tem como fazer aqui assim, desse jeito aqui não. Só para completar isso aqui, peraí. É só um detalhe, não vai interferir na resolução, mas aqui estava B diferente de 0, tá? Só corrigindo isso que faltou aqui, isso aqui é o print da questão do PDF que a EPICAR forneceu, mas aqui era B diferente de 0, tá? Então, isso aqui ele fala que isso aqui é menor do que 0. Bom, o B elevado a 20 vai dar uma coisa positiva aqui embaixo, porque todo número elevado a um expoente par é positivo. Ele fala que A menos C é menor do que 0, ou seja, o A é menor que o C. Joga o C para lá. O A é menor do que 0, então o A é negativo. E o C é maior do que 0, então o C é positivo. E o A é menor do que C. Beleza. O A elevado a 5 é um número negativo elevado a 5. Então, é um número negativo elevado a expoente ímpar, vai dar negativo. E o C é um número elevado a expoente ímpar e é um número positivo. O número positivo pode ser elevado a qualquer valor aqui em cima que vai dar positivo. Então, menos com mais, menos, dividido por mais, menos. O resultado aqui foi menor do que 0, negativo. E isso aqui é verdadeiro. Vamos voltar lá no início, verdadeiro. Vamos para a próxima. Essa aqui, A elevado a menos 1/3. Então, A elevado a menos 1/3. Aqui, multiplica esses dois, né, os expoentes, fica A elevado a menos 2/3 sobre isso aqui, menos A elevado a menos 1/3. Beleza, então é menos, eu vou pôr o menos de fora, vai ficar A elevado a menos 1/3. Gente, o menos aqui é porque é o seguinte, isso aqui vai ser raiz cúbica, seria a raiz cúbica aqui. E a raiz cúbica, não importa, né? Aqui, isso aqui é menos, vai ficar um número negativo, porque o A é maior que 0.
Então, menos A é um número negativo. A raiz cúbica vai dar um número negativo. Então, vou botar o menos aqui para a gente saber que o resultado vai dar negativo e vou continuar a resolução com os A's aqui, de cima e de baixo. Na hora que eu fizer menos 1/3 mais o menos 2/3, isso aqui vai dar menos 3/3. E aqui embaixo ficou menos A elevado a menos 1/3. Isso aqui deu A elevado a menos 1 sobre menos A elevado a menos 1/3. Divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes, então menos 1 que é o expoente desse, menos o menos 1/3 que é o expoente do outro. Isso aqui deu menos 1 mais 1/3. MMC dá 3, ficou menos 3 mais 1, deu menos 2/3. Então, deu A elevado a menos 2/3, dividido por menos 1 aqui ainda tinha esse menos aqui, que é um menos 1. Então, esse aqui seria menos A elevado a menos 2/3. Esse seria o valor de A. O exercício falou que seria A elevado a 1/6, e não foi isso, né, gente, que a gente chegou. Né? Então, essa aqui está falsa. Isso aqui não tinha nem como ser, né? Porque isso aqui era o resultado, era um número negativo, nem precisava ter feito a conta toda, já via que era falso. Então, vamos lá, vamos marcar falso lá. Aqui é falso. Tá? Vamos continuar, então. E a última, essa aqui, A elevado a 2 é igual a 99 elevado a 6. Então, o A é raiz de 99 elevado a 6. O A é 99 elevado a 3. 6 dividido por 2. O B elevado a 3 é 33 elevado a 9. Então, o B, na verdade, o B é raiz cúbica de 33 elevado a 9, que é 33 elevado a 3. A sobre B elevado a menos 12. A sobre B. O A é 99 elevado a 3. O B é 33 elevado a 3, que está elevado a menos 12. Isso aqui é 99 sobre 33. Tudo isso elevado a 3. Coloquei o 3, que era o expoente comum dos dois, para fora. E tudo isso está elevado a menos 12. Tá? Quando os dois estão elevados ao mesmo expoente, você pode pôr para fora assim, elevando os dois. Então, 99 por 33 dá os dois aqui por 33, fica 3, elevado 3 vezes menos 12, menos 36, né? Menos 36. E isso aqui vai ficar a mesma coisa que 1/3 elevado a 36. Agora, essa dízima periódica aqui, 0,111, é 1/9 elevado a 18. O que é 1/9? É 1 sobre 3 ao quadrado, que está elevado a 18, que fica a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado ao quadrado, que está elevado a 18, que é 1/3 elevado a 36. Opa, foi a mesma coisa que a gente chegou aqui. Então, essa aqui é a verdadeira. Então, chegamos numa verdadeira. Então, falso, verdadeiro, letra A. Questãozinha grande, porque são, na verdade, 4 questões aí, né? Mas é assim que tem caído, inclusive, essa prova de 2006, né? CPK 2006, mas foi no ano de 2005, mas hoje, super normal cair essa questão. Essa questão quase todo ano cai uma questão bem parecida com essa. Bom, pessoal, na reta abaixo estão representados os números reais, A, B, C, D, 0 e 1, então o 0 está aqui, 1 está aqui, o A e o B são números entre 0 e 1, isso é bem importante, que a gente perceba que números entre 0 e 1, eles têm umas especificidades, né? O C e o D, eles são números negativos. Uma curiosidade é que o C e o A, eles estão bem próximos aqui, estão mais ou menos a mesma distância do zero, né? Então, é possível que o C seja menos 0, alguma coisa, né? Porque o A, ele está entre 0 e 1, então ele é 0, alguma coisa. O C, ele está mais ou menos a mesma distância aqui do A, então ele seria mais ou menos, ele seria em torno de menos 0, alguma coisa. Não chegaria a ser menos 1, menos 2, menos 3, não, ele é menos 0, alguma coisa. Vamos lá, verdadeiro ou falso aqui. A
menor do que B vezes C. O A, ele é menor que B vezes C. O B é um número positivo e o C é um número negativo. Então, o A, que é um número positivo, ele pode ser menor que o produto de um número positivo para um negativo, porque o produto de B vezes C é um número positivo vezes um negativo. Então, o B vezes C é um número negativo. Tem como o número positivo ser menor que o número negativo? Claro que não. Então, a número 1 é falsa. O 0 menor do que A menor que B aliás, 0 menor que A vezes B menor que 1. Ou seja, o A vezes B está entre 0 e 1. Gente, A vezes B são dois números entre 0 e 1. Uma coisa importante de números entre 0 e 1 é que quando você multiplica um número por outro entre 0 e 1, qualquer número, no caso, por exemplo, 4, vezes o número entre 0 e 1, por exemplo, 0,3. Isso aqui vai dar 1,2, vai dar um número menor que 4. Então, se eu pego o A, que é um número entre 0 e 1, e multiplico por B, imagina que você pegou 0,1 e multiplicou pelo o que seria o A por 0,7, que seria o B. Isso aqui vai dar 0,07, que é um número menor do que os dois, mas continua entre 0 e 1. Então, essa aqui é a verdadeira. Tá? Aqui, ele faz aqui raiz quadrada de D ao quadrado maior que raiz quadrada de C ao quadrado. Imagina que o D ao quadrado é um número menor que o C. O D é um número menor que o C, né? Ele está mais à esquerda, negativo. Só que aí é o seguinte, imagina que o D fosse menos 4 e o C fosse menos 0,25. O D ao quadrado seria 16. Então, raiz de 16 seria maior que... vamos botar 0,5 aqui. Menos 0,5 ao quadrado ficaria 0,25. Então, raiz de 16 ficaria 4, maior que raiz de 0,25, que seria 0,5. Então, acabaria que seria verdadeiro isso aqui, nesse caso, tá bom? Porque, como você elevou ao quadrado, o que era menor, na verdade, ele era maior em módulo. Então, quando você eleva ao quadrado, os dois ficam positivos, então acaba que o número que era maior em módulo fica maior, né? C mais D menos B é menor que A. C mais D são dois números negativos, menos o D, menos o B, que é um número positivo, mas ele vai ficar negativo, é menor do que o A. Isso aqui ficou tudo negativo, né? Então, uma coisa negativa, ela é menor do que uma coisa positiva. Então, até agora tá certo. Então, isso aqui. Isso aqui ficou 1 sobre A vezes B maior que 1. Então, eu tenho um número A vezes B, a gente viu que vai estar entre 0 e 1. Vai ser um número 0, alguma coisa. E toda vez que você tem um número 0, alguma coisa, por exemplo, 0,2, 0,02, e você faz 1 sobre esse número, isso aqui vai ficar um número maior que 1. Porque isso aqui, por exemplo, se é 0,2, isso aqui é 2 sobre 100. Aí você repete a primeira fração, vai ficar 100, que é o denominador, que é sempre... Os números 0, alguma coisa, o denominador é sempre maior que o numerador. Então, na hora que você inverte ele, fica o numerador em cima, o denominador embaixo. Então, ele vai ficar um número maior do que 1, porque o numerador vai ficar maior que o denominador, porque você inverte ele, né? Isso aqui é inverter o número, 1 sobre A vezes B. Então, essa aqui é verdadeira. Então, eu tenho aqui 8, ele quer a soma dos íntegros, né? Então, o 6 mais 4, 10, mais 8 é 18, mais 3, 18, 19, 20, 21. Então, a nossa resposta seria letra D. Beleza? Fechamos aqui. Os valores de x para os quais é possível construir um triângulo, cujos lados medem x, 5 e 9 unidades de medida são. Gente, todo lado ele tem que estar entre o módulo da diferença entre os dois lados, os outros dois lados, e a soma. Então, quando eu falar o módulo da diferença, é só fazer o maior menos o menor aqui que vai dar certo. Então, o x ele tem que estar entre o 9 menos 5, que dá 4, e ele tem que estar entre a soma dos dois, que é 14. Então,
cujos lados medem isso aqui. Então o x tem que estar entre 4 e 14, e a resposta certa nossa seria letra D, da 13. Já acabou aqui, tá bom, gente? Era só isso nessa questão.